O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Na arte, cada pessoa tem a possibilidade de se expressar de uma forma diferente e até mais sensível. Cada indivíduo pode se desenvolver e se envolver com a arte de uma forma singular. Hoje nós vamos conhecer pessoas com algum tipo de deficiência ou necessidade especial que encontraram na arte uma forma de se mostrar ao mundo. Não saia daí, o Caldo de Cultura está começando. Olá, o Caldo de Cultura, entrevista agora o escritor François Monteza. Para começarmos o programa de hoje, vamos tentar nos lembrar de pessoas que enfrentaram doenças e deficiências e mesmo assim conquistaram reconhecimento no mundo das artes. Elas poderiam ter desistido da carreira, mas enfrentaram os problemas e se tornaram grandes artistas. Não tem como não se sentir tocado ao escutar a Nona Sinfonia de Beethoven. Porém, seu próprio compositor nunca conseguiu ouvi-la. Beethoven teve uma doença que foi diminuindo sua audição aos poucos, até que ele ficou totalmente surdo. Mas isso não o impediu de compor esta sinfonia, que é considerada sua obra-prima e é uma das músicas eruditas mais tocadas no Ocidente. Certamente foi uma coisa que trouxe um sofrimento enorme para ele, uma coisa que o atormentou durante toda a vida, mas na condição de compositor, ele tinha um ouvido interno muito bom e através desse ouvido interno, então, ele era capaz de ouvir tudo que ele escrevia. Né? Ele não, na época, como ele escrevia muitas vezes uma música muito ousada para o seu tempo, diziam que ele só escrevia aquilo porque era surdo. Né? Mas o que não é verdade. Ele tinha plena consciência, a música dele é muito lógica, muito bem elaborada, é consequência de um pensamento profundamente estruturado. Evgen Bavkar sofreu 2 acidentes que o deixaram cego antes mesmo de completar 12 anos. Aos 16, sua irmã lhe emprestou uma máquina fotográfica para que ele tirasse uma foto da menina por quem era apaixonado. Foi nesse momento que ele se encantou pela fotografia. Hoje em dia, ele é fotógrafo profissional e expõe em diversos países do mundo. Suas imagens vão bem além daquilo que podemos ver. Et puis j'ai emmené la pellicule chez un photographe qui est déjà mort. Il a développé, et c'était le miracle, donc il y avait des images. Et ça m'a beaucoup choqué, surpris. Je dis, mais tiens, je vois pas des images et pourtant j'ai fait des images. Ja, in zdaj pa rečemo, da od fotoaparata gor sem jaz 40 centimetrov. Tako, dobro. Ja. Si? Ha? Dobro, vidim, če imaš pravo. Čakaj, tako. Dobro, ok. Se você não está familiarizado com a música erudita, provavelmente nunca ouviu falar sobre o israelense Itzhak Perlman. Mas se você já ouviu falar neste nome, deve saber que ele é considerado um dos principais violinistas do século XX e XXI. Quando tinha apenas 3 anos, ele foi recusado por um conservatório de música por ser muito pequeno para segurar um violino. Então ele começou a aprender sozinho com um instrumento de brinquedo, até entrar num conservatório onde fez o seu primeiro recital aos 10 anos. Em meio a essa história, aos 4 anos, Itzhak teve poliomielite e ficou com sequelas graves que prejudicaram seus membros inferiores. É por isso que hoje ele se apresenta sempre sentado. Isso não o impediu de ser um dos maiores violinistas de todos os tempos. Algumas interpretações do Itzhak Perlman de algumas obras eu considero simplesmente insuperáveis. Ele tocando o concerto de Brahms para violino e orquestra, o concerto de Stravinsky, são interpretações brilhantes. O Perlman realmente, além de dominar uma técnica fabulosa, ele é de uma musicalidade sem fim. Além de violinista, ele tem uma bela voz de baixo, como cantor. O problema dele de locomoção nunca foi um empecilho
para que ele tivesse uma bela carreira, viajasse pelo mundo inteiro. Apesar disso, ele é quem é. Andrea Bocelli tinha problemas de visão desde que nasceu e foi diagnosticado com glaucoma. Aos 12 anos, estava jogando futebol com alguns amigos quando levou uma bolada na cabeça que o deixou totalmente cego. Mas o maior problema que ele teve de enfrentar para conquistar o mundo da música foi financeiro. Sua família era simples e ele teve que batalhar para poder mostrar sua voz ao mundo. Foi lançado no início do ano o filme brasileiro Colegas, protagonizado por 3 atores portadores da síndrome de Down. Um deles sonhava em ser ator desde jovem, inspirado pelo trabalho de Champagne no filme Uma Lição de Amor. Colegas ganhou grande visibilidade aqui no Brasil quando Ariel disse que queria que o ator hollywoodiano viesse para a estreia do filme. Mas além disso, o longa já foi exibido em diversos festivais e até em outros países. Stallone, Márcio e Aninha, 3 amigos inseparáveis. Um por todos e todos por um! Que resolveram fugir do instituto onde viviam, em busca dos seus sonhos. Eu quero casar. E eu quero ver o mar. Eu quero voar. E eles acabaram encontrando a maior aventura de suas vidas. Aqui no Brasil também podemos citar Antônio Francisco dos Santos, mas eu aposto que pelo nome você não lembra do seu trabalho. Eu te ajudo. Antônio Francisco dos Santos é o famoso Aleijadinho, que recebeu esse apelido justamente por causa do seu problema de saúde. Ele teve uma doença degenerativa que fez com que o seu corpo fosse atrofiando. Mesmo assim, ele ficou muito conhecido por causa do seu trabalho, principalmente nas igrejas do interior de Minas Gerais, onde nasceu. Lembrou agora? Outro exemplo de superação é o maestro João Carlos Martins, que era considerado o melhor pianista do Brasil. Em 2002, ele abandonou a carreira por causa de vários problemas que afetaram o movimento das suas mãos. Ele contou em uma entrevista que quando já não podia mais tocar piano, teve um sonho que o fez voltar às salas de aula para aprender a reger. E a dedicação e persistência não param por aí. Como ele não consegue virar as páginas da partitura, decora todas as notas dos concertos que rege. Essas pessoas são apenas alguns exemplos, mas poderíamos citar várias outras pessoas que encontraram na arte uma nova forma de ver a vida e de se expressar. E no próximo bloco você vai conhecer alguns artistas com necessidades especiais e também como os professores que os ensinam lidam com isso. Não saia daí, é logo mais no Caldo de Cultura. A música é a primeira das 7 artes e ela está em todo lugar no nosso dia a dia, não tem como escapar. Ana Carolina, Vitor e Ivan também foram envolvidos pelas notas musicais. Agora você conhece um pouquinho da história e do envolvimento desses 3 artistas com essa arte. Confira! Dizem por aí que a música é a linguagem universal. Através dela, todas as pessoas conseguem se comunicar, entender, expressar. Para algumas pessoas é impossível viver sem ela. Já outras usam a música para o próprio desenvolvimento, para se conectar com o mundo. Vitor, Ivan e Ana são bons exemplos de músicos que, por suas peculiaridades, encontraram na arte da música um novo universo.
Ana Carolina hoje toca saxofone. Ela começou com as aulas de música há mais de 10 anos e já passou pelo canto e pelo violão. Eu acho que eu toquei aqui com a Marta, né? E agora eu estou mais feliz tanto aqui, mas porque eu estou fazendo uma pintura, né? Noite Feliz, parabéns para você. E carinhoso. E foi. Para o coordenador pedagógico da Escola de Música Mozartson, o ensino de música para pessoas com necessidades especiais é um desafio que se mostra surpreendente. A superação vem também por parte do professor, que percebe o avanço do aluno e quais as reais necessidades dele. No final, fica a satisfação e o prazer de ver que a evolução musical pode ser alcançada por todos. Minha formação é de músico. Eu sou um músico, né, que tem uma graduação em música, tem uma especialização em música, mas eu não tenho uma especialização em psicologia, não tenho uma especialização em pedagogia, né? Então a gente aprende mais, né? A gente precisa procurar informação. Eu tenho alunas minhas psicólogas que me ajudam, às vezes, a tirar uma dúvida, a encontrar uma linguagem, a respeitar os tempos deles. Então a gente vai estudando junto com ele. Vitor toca piano. A evolução no instrumento e gosto por sentar em frente às teclas chama a atenção do pai e do professor. Pelo que eu me lembro, a gente notou com 3 anos mais ou menos. Ele batucava no elevador, fazia o batuque. A gente viu que tinha ritmo e aí começamos a dar brinquedo com música para ele. A música faz parte da vida dele, né? O tempo inteiro ele está explorando música na vida dele. Então, eu não conheço nenhum outro aluno normal que faça a música fazer tanta importância dentro da sua vida, né? Ivan toca bateria. Ele e o pai, Luiz, agitaram a nossa gravação, tocando músicas que são sucessos nacionais e internacionais. Para Luiz, o filho sempre teve sintonia com a música e já batucava em casa desde pequeno. Começou muito cedo, ele sempre gostou porque em casa eu sempre toquei e o meu filho mais velho também toca bateria e várias pessoas na minha família tocam instrumentos, então ele sempre foi envolvido com música, sempre gostou de ouvir música. Teve uma época que nós tivemos uma banda, que tocávamos lá na escola em que eu trabalho, e o Ivan tocava meia-lua, e tocava direitinho. E um dia, no ensaio, nós paramos um pouquinho, ele sentou na bateria e começou a tocar. Foi aí que a gente percebeu que ele tinha dom mesmo e tinha condições de aprender. É eles que escolhem, porque nisso o instrumento é possível para qualquer deficiência. A partir do momento que ele consegue, que ele escolhe aquele instrumento e ele adere àquilo como seu desafio. Para essas 3 pessoas, mais do que uma linguagem universal, mais do que um gosto próprio, a música é vida. Não é só na música que tem pessoas com necessidades especiais se desenvolvendo e aprendendo. São as artes cênicas que envolvem Ana. Apesar de jovem, ela já tem algumas peças no currículo e se dedica pra valer ao teatro. Vitor Parolin e Fernando Damasceno foram visitar a sua escola. O teatro, para mim, é uma coisa maravilhosa que me aconteceu desde quando eu era pequena, que me fez parar a tristeza e me fez realizar uma coisa que me emocionou muito e que me fez alegria e que me emocionou muito. Foi aos 3 anos de idade que Ana teve o primeiro contato com o teatro. A ideia veio dos pais, que viram que a arte poderia ajudar no desenvolvimento da filha. A Ana era uma menina bastante introvertida, calada, com muita dificuldade de expor sentimentos, dificuldade enorme de fazer amigos, o que a entristecia bastante. Aí a gente achou que se apresentasse o teatro para ela, que é uma arte que mexe com emoções, com vidas diferentes, ela conseguiria colocar isso para fora. A ideia deu tão certo que virou uma parte essencial da vida de Ana. A menina tímida, com poucos amigos e dificuldades de expressão, logo se tornou uma atriz comprometida. Hoje, com 18 anos, ela já sabe bem o que quer do futuro. Se eu me formar um dia, eu pretendo dar aulas para pessoas especiais, assim, com síndrome de Down,
com pessoas assim, cadeirantes de rodas, pessoas com libras, pessoas assim, pessoas de ouvido, assim, sabe? Pessoas assim, que precisam de teatro, porque eu acho que seria uma boa ideia para ajudar. Por enquanto, ela ainda assiste às aulas, e o professor é o Caio, que coloca em prática a experiência da psicopedagogia. Para ele, existem algumas diferenças no método do ensino. Diferente dos processos com as outras turmas, que ele é um pouco mais acelerado, esse a gente vai passo a passo. A gente esmiuça alguns exercícios a mais, a gente experimenta mais tempo alguns outros exercícios, tudo em prol da montagem, em prol do aperfeiçoamento dela. Com turmas maiores, a gente dá uma pincelada, a gente aprofunda algumas coisas, mas em específico com a turma da Ana são mais estudados, é um processo mais minucioso. A atenção especial vale a pena. Ana Milano é uma atriz perfeccionista e não deixa passar nenhum detalhe. E ela não desiste, ela faz, ela tem dificuldade, ela vai até que ela consegue fazer. E isso a gente percebe em detalhes. Eu entreguei o texto que a gente ia montar, ela já veio na outra semana com o texto decorado, o texto grifado. Ela estuda, ela me pergunta coisas, eu estou com dificuldade em tal fala, daí eu passo um exercício, ela faça assim. Ana, eu quero tal coisa, ela faz, ela não tem preguiça, ela é muito 7-8 para isso. O resultado desse preparo é visto nos palcos. Quem já contracenou com Ana sabe que toda essa dedicação ajuda muito na hora de apresentar. Na primeira estreia, a gente não sabia como ia ser e ela estava muito nervosa, como que vai ser, e se eu errar? E a gente falava, não, calma, Ana, se errar, a gente tá aí, a gente te salva. E fomos estrear, e a estreia foi bem linda, foi bem emocionante, que foi a primeira na escola, e todo mundo ficou chorando, foi bem legal. E aí a Ana salvou um erro meu. Ela ficou com medo de errar, mas acabou que eu esqueci uma fala, e ela super foi lá e falou, ela percebeu, tem silêncio aqui, acho melhor, né, alguém fazer alguma coisa, e ela salvou a fala, ela não errou nada. A gente falou, viu, Ana, acontece, daí ela falou, ai, que bom, e tal, foi bem bacana, foi um momento, tipo, conseguimos estrear e veja como deu certo, e como que você se saiu bem, foi bem legal. Para o fim de ano, Ana ensaia um novo espetáculo. Se você ficou interessado e quer saber um pouco mais da peça, preste atenção. Tem a farsa do advogado Patelin, que é do Caio, e eu quero que vocês assistam, que é bem legal. Ótimo. Você poderia contar um pouco da peça? O que se faz na peça? Não, essa peça vocês vão ter que assistir. Agora que você já conheceu um pouquinho desses artistas, vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere as dicas de cinema com Marden Machado e também vai saber qual é a melhor forma de lidar com a deficiência física na dança. Não saia daí! Temos duas estreias nesse final de semana nos cinemas de Curitiba. A primeira delas é a maior produção cinematográfica brasileira já feita, a adaptação de O Tempo e o Vento, o novo trabalho de Jaime Monjardim, uma produção que levou 8 anos para ser concluída e que é extremamente ambiciosa. Imagine condensar em pouco mais de 2 horas quase 3.000 páginas da obra monumental de Érico Veríssimo, não é pouca coisa. E claro, é impossível você fazer uma condensação dessa, você abarcar uma saga como essa, que cobre quase 200 anos, em um filme apenas de pouco mais de 2 horas. Então, o que é que foi feito? Jaime Monjardim optou por alguns recortes dessa história e centra a sua história no amor de Bibiana e do capitão Rodrigo. No filme, vivido pelo Tiago Lacerda, a personagem da Bibiana vivida por 3 atrizes diferentes em diferentes momentos da história. Marjorie Stiano, ela mais jovem, e mais velha a atriz Fernanda Montenegro, que é a narradora dessa história.
como um programa rápido e como introdução a esse magnífico universo da obra de Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento pode funcionar como um portão de entrada. Mas se você espera algo mais profundo, bem mais próximo do conteúdo que contém na obra do Érico Veríssimo, o filme fica devendo. A outra estreia dessa semana é uma comédia americana chamada Uma Família do Bagulho, como o próprio nome já sugere, tem droga envolvida na jogada, conta a história de um cara que é um pequeno traficante. E surge uma oportunidade de trazer do México um carregamento bem expressivo de droga. Só que ele tem uma ideia para, de repente, fazer essa transação sem chamar muita atenção. Ele cria uma família. Ele é um traficante, é o pai. Junto dele, ele contrata uma stripper para se fazer passar por sua esposa. Leva um de seus prováveis clientes, um jovem que está esperando a chegada dessa droga para consumir, e uma garota meio rebelde, toda tatuada. E como em toda comédia americana que se preza, tem que ter uma lição de moral no final e aquela coisa se ajeitando tudo, essa família disfuncional vai encontrar nessa viagem, vai enfrentar seus problemas e eles voltarão crescidos, melhorados. Tem um pouco de humor, sim, mas nada além do que é comum, infelizmente vem sendo comum nas comédias americanas feitas nos últimos 20, 30 anos. É mais do mesmo. Uma Família do Bagulho é a outra estreia dessa semana. A dança é baseada na expressão corporal, nos movimentos do corpo. Mas a companhia de dança Limites trabalha justamente com pessoas que têm essa movimentação limitada. Eu conversei com a diretora e uma bailarina do grupo para entender melhor como é que isso funciona. Confira! Eu estou aqui na Faculdade de Artes do Paraná, onde eu vim conversar com a professora Andréa Sério. Ela é diretora do grupo Limites Companhia de Dança. E lá ela trabalha com pessoas com e sem deficiência. Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho? Ainda na faculdade, Andréa se interessou por um projeto de pesquisa que trabalhava com a diversidade de corpos, propondo a questão: qual é o corpo que dança? Instigada pela pergunta, logo que se formou, ela criou em 1992 a Companhia Limites. Andréa, como é que surgiu a ideia de formar Limites Companhia de Dança? No início, era um terreno bem adverso, né, no início, porque, de um lado, bailarinos e instituições formais de dança tinham uma resistência com essa possibilidade, de fato, artística de um trabalho com uma pessoa com deficiência física. De outro lado, existia uma dificuldade muito grande de pessoas com deficiência física acreditarem nessa possibilidade. Então, a gente precisou, no início, fazer um trabalho de de meio de campo, né, dessas áreas. Até que isso tomou corpo e os primeiros trabalhos começaram a aparecer, é que a gente teve mais condição de ter mais propriedade para dizer, não, isso é um trabalho que propõe a diversidade do corpo como seu objeto de estudo e de pesquisa corporal na dança. Aí, a partir disso, vários bailarinos que já trabalhavam com outras propostas se aproximaram por afinidade da proposta e hoje a gente tem um grupo bastante diverso. E como é que é o trabalho com esses bailarinos? Quais que são as peculiaridades desse trabalho? A gente trabalha com uma linguagem de dança contemporânea. Então, o nosso foco é a criação, é a investigação do movimento. Então, para nós, quando você está focado na investigação do movimento, a singularidade, a diferença do corpo, ele é uma ferramenta de trabalho, não é um impedimento de trabalho. Então, veja, se um bailarino contemporâneo, o que ele quer é fugir dessa maneira óbvia de usar o seu corpo, o que é que a pessoa com deficiência tem? Ele não tem essa maneira óbvia de usar o corpo. Então, é claro que, embora a limitação do movimento ela possa ser vista como um limite, ela não necessariamente é um limite de criação. E como que surgiu o nome Limites? É de uma ideia muito do que é contemporâneo.
na nossa maneira de entender, que é algo que você está sempre testando, né? Não é algo parado num lugar, né? Onde é que está o limite? A gente nunca sabe, né? Então quando a história da dança antes moderna e hoje contemporânea é uma história de quebra de barreiras o tempo inteiro, quebra de estigmas, enfim. Isso é o que define a dança contemporânea, de fato, né? Essa dinamicidade de pensamento, então daí que surge a ideia de limite como uma questão, né? Qual é o nosso limite? Onde é que está o nosso limite de investigação e de corpo? Né? Quem é que dança? Onde é que é o limite dessa dança e desse corpo que dança? É nesse sentido o nome Limites. E Andréia, todo mundo pode dançar? Eu acredito nisso, que qualquer pessoa pode dançar. Eu também aproveitei para conversar com a Cláudia, que participa da Limites desde sua criação. Ela se tornou bailarina graças à companhia. E antes de entrar na Limites, você não tinha tido contato nenhum com arte? Nenhum. Só gostava de assistir, como espectadora mesmo, mas nunca tinha feito. E como que foi se descobrir como artista? Olha, é um conflito até hoje, eu ainda não acredito, para ser bem sincera, que eu sou artista. Eu acho que eu estou nesse meio, eu acho que eu estou crescendo, estou evoluindo, mas é um aprendizado eterno, né? E acho que isso é para todo artista, é sempre uma descoberta. Então a gente está sempre descobrindo, especialmente quando a gente trabalha com pesquisa, e eu acho que é sempre uma descoberta. Então eu estou me descobrindo ainda, mesmo depois de 20 anos, eu ainda estou me descobrindo qual é o meu caminho dentro da dança. Você já sentiu algum tipo de preconceito na dança? Eu acho que hoje não mais. Talvez um tempo atrás, sim, uma resistência, não sei se preconceito é a palavra, mas é uma resistência em aceitar esse corpo diverso. Hoje está muito mais aberto isso, essa singularidade de corpos, ela é bem aceita e é quase que um desejo da dança contemporânea. Então, hoje eu não sinto isso mais, mas sim, eu acredito que quando a gente começou, até pouco tempo, eu acredito, existia essa resistência em aceitar essa singularidade de corpos. Hoje não, hoje eu acho que se abriu de tal forma e o entendimento de corpo que dança evoluiu, modificou, então essa possibilidade já é entendida de um consenso, já é um consenso que as pessoas entendam e aceitem essa diversidade. Você acha que a gente pode dizer que a arte é uma forma de inclusão? Eu acredito que sim, Não só a arte, né? Eu acredito que a arte, o esporte, tem muitas formas dessa inclusão e a arte eu acredito que seja uma delas. Se você estiver interessado em conhecer mais sobre a companhia, pode entrar em contato através do telefone 3026 4390. O caldo de cultura dessa semana fica por aqui. Lembre-se que cada pessoa tem uma necessidade especial. E se você quiser rever esse e outros programas, acesse o nosso site. Tenha uma boa semana!